desobediente, pelos filhos drogados que sejam libertos, por aqueles que estão, Senhor, atribulados, que tenha paz, porque estão em sofrimento, que tenha regozijo em Ti, os que estão enfermos, Senhor, que receba a saúde, os que estão atormentados, que receba a libertação pelo Teu poder. Clamamos, Senhor, pelos lares, pelas famílias, clamamos, Senhor, pela nossa nação, pelo presidente, Senhor, que governa esta nação. Dá-lhe sabedoria, inteligência e capacidade para governar, Senhor, essa nação. Livre da corrupção e do mal, Senhor, daqueles que querem a ruína para a nossa nação. Faça com que, Senhor, sejamos verdadeiros servos Teu, que venha o Teu reino, Senhor, sobre a nossa nação. Venha Tu reinar, Senhor, na mente das pessoas que governam. Venha reinar, Senhor, sobre a mente dos senadores, dos deputados federais, Senhor, sobre a mente dos governadores, deputados estaduais, dos prefeitos e dos vereadores, Senhor, sobre os juízes, meu Deus, que legislam em cada uma, Senhor, das instâncias. Meu Pai, rogamos também pelas polícias organizadas, pelas forças armadas, Senhor, pelos promotores, pelos procuradores, aqueles, Senhor, que trabalham em prol do povo, mas que tenha temor a Ti. Vem visitar-nos no temor, na Tua bênção. Vem nessa noite, Senhor, visitar cada um dos Teus filhos com cura, com bênção. Olha para aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, e dê uma bênção da saúde. E assim pedimos, Senhor, por esse culto, por aqueles que ainda estão dirigindo a Tua casa, que sejam guiados e orientados por Ti. Assim oramos, ó Pai, louvamos a Ti e somos agradecidos em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Vamos dar início cantando o hino de número 98. Convido aqui o presbítero irmão Zico para dar início louvando com o hino de número 98. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. 98. Estarás tu vigiando quando vigiar, ansioso esperando quando Jesus vier. Oh, que noite, brilharás a tua luz quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Ouvirás tu, oh, bem-vindo quando Jesus vier. Darás o brado, sorri quando Jesus vier. Oh, que noite, que noite, brilharás a tua luz quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Só
espera preparar-te quando Jesus vier. Qual será a tua parte quando Jesus vier? Oh, noite, solene noite, brilharás a tua luz quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Estás sempre jubiloso quando Jesus vier, triste ou esperançoso quando Jesus vier. Oh, que noite, solene noite, brilharás a tua luz quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Oh, que culto glorioso quando Jesus vier, cheio de sublime gozo quando Jesus vier. Oh, que noite, solene noite, brilharás a tua luz quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. Oh, se pronto, oh, se pronto, oh, se pronto quando Jesus vier. 200, irmãos, querido irmão Aristeu, hino de número 200. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Um bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado
carregado de cuidado, de temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Ainda louvando ao Senhor com o hino de número 207, o pastor Roberto Cardoso. Saúde a toda a igreja com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando, cantando a esse Jesus que é tão maravilhoso na nossa vida, no nosso viver, e onde muito em breve estaremos morando com Ele na Jerusalém divina. Graças a Deus. Cantemos. De paz ditosa de Cristo Santo esposa, radiante de esplendor, tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares te cingem ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 tuas portas, que sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros tens escritos a Cristo comidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores um glorioso canto proferem ao Deus Santo, que já lhes perdoou.
Cristo, a Cristo qual Cordeiro, que manso num modeiro, por ele se molou. Ao mesmo Cristo amemos, ao mesmo Deus temamos, nós que por fé andamos, levando a cruz, e prontos fluiremos os teus umbrais passados, mil gozos preparados na glória com Jesus. Louvado seja Deus. Maravilha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, pela nossa escala, quantas irmãs do ciclo de oração já se organiza para ir louvar o Senhor? Hoje, congregações do nosso Campo Verde. O irmão Roberto, nosso sobrinho lá, o Roberto, e os irmãos lá do Campo Verde têm esta cooperação. Deus abençoe grandemente, recompensa com as bênçãos de Deus. Vila Pisa, nosso obreiro Natanael, mais os irmãos da Vila Pisa, tem ali aquele grupo também, Deus abençoe, e mais o companheiro ali, Deus abençoe grandemente. Também Belinha 1, pastor Roberto Cardoso, os irmãos lá da congregação, os obreiros, e toda a juventude de lá, né, fica de pé, todos são lá do Belinha 1, mais esses irmãos louvando a Jesus. Muito obrigado pela cooperação. Eles já preparam para depois louvar ao Senhor Jesus. Belinha 1, Jardim Roseira, nosso obreiro, irmão Paulinho, Bazuco, e os irmãos que vieram também lá do Roseira, as irmãs juntamente aí louvando ao Senhor Jesus. Obrigado. E Manacá, pastor Laércio, seus obreiros, e os irmãos lá do Manacá cooperando também nessa noite. Então vamos ouvir as nossas irmãs do ciclo de oração louvando a Jesus. Depois, na sequência, os nossos jovens, e quando eles estiverem louvando, os diáconos tomarão posição para recolher os dízimos e as ofertas que trouxeram para a casa do Senhor. E temos aqui a informação que as crianças também vão cantar hoje. Então, no final, todas as crianças cantando juntos. Tem mais pedido aí, mas não vai ser possível todos louvarem, mas as crianças estarão louvando depois, no final, após a mensagem da palavra do Senhor. Vamos ouvir as irmãs com alegria, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus.
Bem, meus irmãos, jovens, vocês cantam no final. As crianças precisam estar primeiro, que vai ter um ensaio com eles ali embaixo, na paz. Então vamos ouvir as crianças agora, e nós vamos estar contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. E as crianças, cadê as crianças para louvar o Senhor? Prontinho? Vamos lá? Está aí as crianças? Então nós vamos contribuir agora, depois os jovens cantam. Obrigado, viu, pela culpa. Tem um preparo para as crianças lá, então pediram para inverter nesta hora. Aí as crianças louvar primeiro. Então, vamos ouvir as crianças louvando a Jesus, em nome do Senhor. E nós contribuindo com alegria, com aquilo que trouxemos para o reino do Senhor, para o trabalho do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte, que a contribuição também é um componente do culto e é uma expressão de adoração. Quando contribuímos, não é uma obrigação em si, mas é uma expressão de adoração, é um componente que não pode faltar no nosso culto ao Senhor. Crianças louvando o Senhor com alegria. A história de Daniel, um jovem que amava muito a Deus, sempre orava e era fiel. Por isso, Deus o livrou da boca dos leões. Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer. Convido a igreja a estarmos de pé, orarmos o Senhor. Chamo aqui o pastor Paulo Bazuco para esta oração. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa também, orando pelo nosso irmão Evandro, que vai nessa noite ministrar a palavra do Senhor. E os jovens cantarão após a mensagem. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, te adoramos e te louvamos, Senhor, nesta noite. Pai querido, estamos na Tua presença, ó Pai. Pai Santo, te adoramos, Pai querido, por este momento tão especial, tão maravilhoso, de adoração, Pai querido, louvor ao Teu nome, Senhor. Te adoramos por cada vida aqui presente, meu Pai, por cada mão, Pai querido, que foi levantada nesta noite, por cada pedido de oração, por cada necessidade, Senhor. Colocamos, Pai querido, diante de Ti, Senhor. Tu conheces o coração, Pai querido, de cada um, Senhor. Pai Santo, vem atender, Pai querido, aleluia, segundo a Tua boa vontade, Pai Santo, nós oramos. Pai querido, abençoe Teu servo, Pai querido, nosso irmão Evandro, usa ele mais uma vez, Pai amado, nas Tuas mãos, Senhor. Coloque diante dele, Pai querido, tudo aquilo que a Tua igreja necessita, Senhor amado, nesta noite, aquilo que está no Teu coração, Senhor, para o nosso coração. Pai Santo, nós oramos, Te adoramos e Te glorificamos no nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Por gentileza, pode tomar vossos assentos. Graças a Deus. É sempre um privilégio poder estar aqui, falando da palavra de Deus, esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede nesta noite. Quero agradecer nosso pastor Jurandir, que nos fez o convite para estar aqui falando da palavra de Deus. Também pastor presidente, nosso pastor Levi, e também todos os obreiros que estão na minha retaguarda. Eu fico bem tranquilo, porque eu nem imaginava, mas hoje eu vou estar pregando no Manacá de novo. Glória a Deus. É um prazer ter aqui conosco nossos irmãos, nosso irmão Laércio, o irmão Heleno, seu segundo ali. Graças a Deus, é uma alegria imensa também os irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Nós queremos expressar a nossa alegria, o carinho que tenho para com esta congregação, e por que não dizer com a nossa congregação aqui, sede, a qual nós estamos aqui cooperando com os irmãos. É um prazer imenso poder estar aqui. Eu fico muito feliz, irmãos, porque quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós nos damos bem onde quer que nós estejamos, porque somos irmãos, vamos morar no mesmo céu, estamos no mesmo caminho, a mesma trajetória, e o mesmo Deus está conosco. Aleluia! Isso me deixa bastante tranquilo para estar na presença do Senhor. Meus irmãos, nós queremos nesta noite aproveitar esta oportunidade que nos é dada. Eu quero estar nesta noite meditando com os irmãos um assunto muito importante na palavra de Deus, que nestes últimos dias tem falado muito ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com a igreja sobre este assunto. Eu quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo de número 103, nós vamos ler a partir do verso 6 ao 11. Quero desde já cumprimentar nossos irmãos internautas que estão também assistindo o culto. Que Deus possa nesta noite falar ao seu coração diante desta palavra. Glória a Deus. Salmo de número 103, no verso de número 6, verso de número 6 ao 11, nos diz assim a palavra do Senhor: O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira.
não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor para com os que o temem. Amém? Graças a Deus. Palavra maravilhosa que nós acabamos de ler, quando nós encontramos aqui o salmista, ele dando um olhar introspectivo. Ele escreve este salmo expressando a grandeza do nosso Deus. Davi, ele escreve este salmo e ele conclama a sua alma a reconhecer a bondade, a benignidade, as maravilhas do Senhor. Mas, meus amados, nesta noite nós observamos também que Davi ele expressa neste salmo alguns atributos de Deus. Pelo menos 5 nós encontramos aqui o salmista escrevendo neste cântico tão maravilhoso. Ele expressa sobre alguns atributos de Deus. Ele fala sobre a benignidade, sobre a bondade, sobre a justiça, sobre o amor. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Nesta noite eu quero falar sobre 2 atributos que o Espírito Santo falou ao meu coração para trazer aqui à igreja, para compartilharmos desta palavra. Eu gostaria de estar falando nesta noite, irmãos, a base da nossa palavra aqui no Salmo 103. Eu gostaria de estar falando deste texto que está no verso 6, que o salmista ele diz assim: o Senhor, ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aqui nós encontramos nesta palavra, irmãos, que Davi ele era um homem de muita experiência com Deus. Quando ele escreve este salmo, ele estava escrevendo com muita propriedade e muita convicção daquilo que ele estava falando. Porque a vida dele, a vida do salmista, ela estava entranhada nestas palavras. E coisa maravilhosa é quando nós pregamos aquilo que vivemos e vivemos aquilo que pregamos. Davi ele escreve este salmo e ele fala de algo maravilhoso, e ele disse: o Senhor, ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Creio que nesta noite Deus ele está falando conosco. Eu creio que nesta noite, diante desta palavra, Deus ele estará nos chamando a atenção, nos exortando, mas também ele estará consolando os nossos corações, porque a palavra de Deus, ela tem esta função também de consolar o coração do crente. Você que entrou aqui nesta noite, quem sabe abatido, eu quero te dizer que o Espírito Santo está aqui e ele está falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi ele expressa estas palavras, ele disse que o Senhor ele faz justiça. Eu quero primeiramente dizer aos irmãos que a justiça de Deus, ela não é como a justiça dos homens. A justiça dos homens, muitas das vezes, ela vem coberta de interesses. Se é meu amigo, eu trato diferente. Se é da minha família, eu trato diferente. Se tem posse, eu trato diferente. Mas a justiça de Deus não. A justiça de Deus, ela é imparcial. E acima de tudo, ela é reta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você pode glorificar nesta noite, porque talvez
você não tenha grandes influências, mas eu quero dizer para você que quando se tratar da justiça de Deus, ela é imparcial. Você vai ter a sua recompensa. É isso que alegra o nosso coração. Bendito é o nome de Jesus. A justiça de Deus, ela é imparcial. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de, em primeiro lugar, definir aqui sobre a justiça. Justiça, ela é a qualidade do que está em conformidade daquilo que é direito, de maneira a perceber e avaliar o que é justo. Isso é a definição de justiça. É a capacidade de observar o que é direito. E Deus, Ele tem na sua essência esta qualidade, este atributo de justiça. Por isso ela é imparcial. Mas aqui nós encontramos o salmista dizendo que Deus, ele faz justiça e também faz juízo. Parece a mesma coisa, mas não é. Enquanto a justiça é a capacidade de observar aquilo que é direito, o juízo é o ato ou o processo ou o efeito de julgar. Para julgar corretamente, tem que haver justiça. Porque se julgar injustamente, vai ter problema lá na frente. Mas talvez os irmãos estejam pensando, mas irmão Evandro, o que isso tem a ver com a mensagem que nós vamos falar nesta noite? Nós vamos entrar aqui então na mensagem após essa definição. A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo 6, no versículo de número 7, diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também ceifará. Meus irmãos, nós estamos passando por um tempo da existência da igreja na terra, que às vezes tem momento que a gente perde até a força de evangelizar. Porque é uma confusão tão grande, irmãos. É uma mistura tão grande. É tanta coisa acontecendo. É tanta gente dizendo que é, mas não é. É tanta gente confusa que às vezes nós não entendemos mais nada. Parece que chegou um tempo, irmãos, da caminhada da igreja, que o relativismo, ele começou a tomar conta do coração dos homens. Há quem diga por aí, há ensinamentos fortes por aí, nos nossos dias, que não precisa fazer mais nada, não precisa guardar mais nada, porque no fim vai dar tudo certo, todo mundo vai para o céu. E isso está ganhando força, irmão. Esse pensamento está ganhando força. Então, haja vista que esta palavra é uma palavra de suma importância para os nossos dias. Às vezes fico imaginando, será que nós paramos de falar? Será que nós paramos de pregar no Antigo Testamento? Será que nós esquecemos a história da Bíblia? Por que não mais falamos? Por que não mais exortamos? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos neste salmo o salmista dizendo que Deus ainda faz justiça. Deus ainda faz justiça. Mas muitas das vezes a gente pergunta, mas por que, Senhor, não acontece comigo? Aí eu quero dizer que a justiça de Deus, ela não está subordinada ao meu tempo. A justiça de Deus, ela obedece o tempo de Deus. Eu quero trazer para os irmãos nesta noite um relato bíblico que está registrado no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 15. Eu gosto de olhar a história da Bíblia, porque a Bíblia toda é uma bênção. E quando nós olhamos para as histórias da Bíblia, nós aprendemos com os erros e com os acertos dos homens de Deus.
No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 15, nos conta a história, uma parte da história de Davi. Davi estava passando por um momento muito difícil da sua vida. A Bíblia diz que ele estava passando por uma crise familiar. Talvez você se identifique com esta palavra. Davi estava passando por uma crise familiar. A palavra de Deus nos diz que Davi tinha um filho por nome de Absalão. E este filho, ele se revoltou contra o seu pai, de maneira que ele parava no caminho, e quando o povo trazia as questões para que Davi resolvesse, ele perguntava àquele israelita: qual é o seu problema? Meu problema é esse e esse. E ele dizia: vá em paz, está resolvido o seu problema. E isso Absalão ele fez por muitos dias. E quando a pessoa ia embora satisfeita com a resposta, ele clamava: quem me dera ser juiz em Israel, para atender o clamor do povo. A palavra de Deus diz que com estas atitudes, Absalão furtava o coração do povo. De maneira que, certa feita, alguém chega para Davi e disse para Davi: olha, rei, o coração de todo Israel está com Absalão, seu filho. Irmãos, quando eu li esta palavra, sinceramente deu vontade de chorar. Porque tem um ditado aí fora, diz que a pedrada de perto dói mais. Davi, ele estava acostumado a guerrear com o gigante, com o valente, de diversas espécies, e ele vencia. Mas naquele momento, irmãos, ele tem um problema dentro da sua casa. Você já parou para pensar o que é isso? Você já parou para pensar a situação que o rei se encontrava? De que lado ficar? Era um problema muito sério. E diz a palavra que Absalão, ele partiu ali de Jerusalém, conversou com seu pai, mentiu dizendo que ia oferecer, pagar um voto ao Senhor. E ali, irmãos, tudo já estava preparado. Tudo já estava esquematizado. Vamos dizer assim que já tinha um coral formado, já tinha um grupo de jovens formado, já tinha adolescente formado. Tudo estava preparado. Verdadeiramente, ele não furtou só o coração, mas ele furtou também o reino. E eu pergunto para você, diante de uma situação dessa, qual é a convicção do seu chamado? Obreiros do Senhor, qual é a convicção da sua unção com uma traição desse tamanho? É difícil não duvidar se somos verdadeiramente chamados por Deus numa situação dessa. E a palavra de Deus diz que Absalão, ele se declara rei. E tudo estava preparado, tinha sacerdote, tinha levita, tinha de tudo, tinha profeta, todos com Absalão. E parece, irmãos, que aquilo era como uma avalanche, tudo estava funcionando para Absalão. Não tem momento que parece, irmão, parece que o inimigo ele triunfa sobre a nossa vida. Tudo estava perfeito, tudo estava dando certo, tudo que Absalão fazia dava certo. A palavra dele era uma ordem, era uma autoridade. E eu começo, pelos olhos da fé, eu começo a ver Davi cada vez se diminuindo. O grande homem de Deus, o homem que venceu o gigante, o homem que foi ungido por Deus, agora se encontrava numa situação de humilhação diante do seu próprio filho. É difícil passar por esses momentos, mas a palavra de Deus diz que Davi, diante daquela situação, ele reúne ali 600 homens, mais um grupo de pessoas ali em Jerusalém. Ele diz: olha, vamos partir daqui,
porque se ele resolver nos atacar, ele vai nos destruir. E quando Davi, ele vai com o povo, a Bíblia diz que Davi, ele saiu ali chorando, angustiado, seu coração estava quebrado com aquela situação. Quando ele chega a Baurim, um lugar por nome de Baurim, ali surge um homem. Entra um homem na história por nome de Simei. No capítulo de número 16, no versículo 5, começa a história desse homem. E esse homem, diz a Bíblia, que ele era da descendência de Saul. Havia muita mágoa no seu coração, certamente. E a palavra diz que ele começa a amaldiçoar Davi. E começa a tirar pedra. E falava que Davi estava pagando pelo erro que cometeu. Que Davi era homem de sangue. Irmãos, e tudo que vinha à boca, ele falava contra Davi. É interessante a gente observar que quando nós estamos no vale, sempre surge alguém para acabar de te afundar. Mas eu tenho uma notícia para você nesta noite, que sempre Deus prepara alguém para te levantar. Glória a Deus. Vale é lugar de ganhar força, aleluia, para subir o monte e glorificar o nome do Senhor. Simei, ele não se importou com a situação que o rei estava atravessando. Ele não se compadeceu da situação do rei. Oh, irmãos, a coisa que mais dói na vida do crente é quando você encontra alguém sem compaixão. É quando você encontra alguém que não se entristece com a situação do irmão, que não chora com o que chora. Não, esta era a situação que Simei ele se encontrava. Ele não se compadecia da situação que o rei estava atravessando, mesmo conhecendo a sua história, mesmo sabendo que era um ungido do Senhor. Oh, meus amados e queridos irmãos, precisamos ter discernimento, precisamos viver uma vida de discernimento e honrar aqueles que amam ao Senhor. Simei, ele não se importou com isso, e ele pesa sobre Davi. Ao passo que um dos valentes de Davi diz assim: meu Senhor, deixa eu passar à frente, deixa eu atravessar este cão morto. Mas Davi, homem de Deus, ele disse: não faça isso. Homem de Deus é assim, irmão. Mesmo na aflição, ele se comporta como crente. Mesmo na dificuldade, ele se comporta como crente. Mesmo na afronta, ele se posiciona como homem de Deus. Tem gente, irmãos, que chuta o balde por pouca coisa. Tem gente que perde a cabeça, se afasta por pouca coisa. Homem de Deus, mulher de Deus, não é assim. É como dizia um irmão lá em Minas, que crente tem que ser igual velho, irmão. Ele tem que morrer de pé e com a chama acesa. Davi, ele disse: não faça nada com ele não. Se o meu filho, que é o meu filho, ele se levantou contra mim, quanto mais esse, que não tem afinidade alguma. Eu chamo isso, irmão, de entender, discernir a circunstância da vida. Talvez você entrou aqui nesta noite e os irmãos cantaram e todo mundo está dizendo que Jesus é bom, mas você não está vendo isso na sua vida. Tenha discernimento do tempo que você está passando. Tem tempo da nossa vida, irmãos, que a nossa oração, ela se resume somente em lágrimas.
Tem tempo da nossa vida que você está saltando, você está cantando, você está glorificando, mas tem tempo da sua vida que você está gemendo, e você precisa entender este tempo. São tempos da vida. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de cantar, mas também há tempo de gemer. Há tempo de você dar, mas também há tempo que você precisa receber. Nós temos que entender o tempo da nossa vida. Davi, ele entendeu o tempo da sua vida. Era um tempo de choro. Ele tinha tido muitas glórias, mas aquele tempo era o tempo de choro. E no tempo do choro, às vezes aquele que você pensava que ia te dar a mão, ele te apunhala, para te ver gritar um pouquinho mais. Simei, ele sobe amaldiçoando a Davi, e fazia poeira, e tal. Só que tem uma coisa, irmãos. Quem é chamado por Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus não risca do seu livro. Aí que está. Deus estava corrigindo Davi, mas ele não permitiu que alguém fizesse tal coisa. Não tinha autorização para isso. Nós precisamos ter muito cuidado de opinar naquilo que não conhecemos. Isso é muito perigoso. Eu vejo, irmão, pessoas brincando com situações sérias, brincando com sentimento alheio, brincando com aflição alheia. Precisamos ter muito cuidado, porque o nosso Deus é um Deus justo. Nosso Deus é um Deus de justiça. E a palavra diz que Simei, Davi ali, Deus deu sabedoria, ele bolou ali um plano, deu tudo certo, acabou-se aquele problema, passou aquela fase, chorou o que tinha de chorar, sofreu o que tinha de sofrer, mas ele permaneceu de pé, e o tempo passou, e a Bíblia diz que Simei, ele se uniu com Davi. Todo Israel servia a Davi, agora Davi era rei, passou toda aquela aflição, o tempo de cantar chegou, oh que maravilha, agora era só felicidade, agora era só festa, vamos deixar o passado para trás. Mas a palavra diz, no capítulo de número 2, e no versículo 8 de 2 Reis, antes um pouco, a Bíblia diz que Davi se envelheceu. E agora Davi, ele passa o reino para Salomão. E diz a palavra que Davi, ele chama Salomão, e ele começa agora a fazer algumas recomendações. Aleluia. Davi começa a fazer algumas recomendações, e ele começa a citar alguns nomes. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, é muito bom ser lembrado, mas é bom ser lembrado das coisas boas que fazemos, porque tudo está registrado. Aleluia, tudo está na memória do nosso Deus. E quando Davi, ele vai falando para Salomão, ele cita agora o nome de quem? O nome de Simei. E ele disse: Salomão, é o seguinte, lembra quando eu estava fugindo da presença do seu irmão, da aflição do seu irmão estava me ameaçando, Simei já estava com a sua família formada, estava tudo bem, parecia tudo bem. Então, Salomão, você é um moço inteligente, e você sabe o que tem que fazer. A palavra de Deus diz que Salomão, irmãos, ele veio para... A Bíblia diz que o reino dele seria um reino de paz. E para ter paz, irmão, ele teria que cumprir algumas coisas que Davi não pôde cumprir. Salomão chama Simei. Isso depois de muito tempo,
Parece que havia esquecido, tudo estava tranquilo. Ele chama Simei e diz assim: olha, Simei, faz o seguinte, você sai daqui de perto de mim, constrói para você uma casa lá na outra cidade, e você vai ficar morando lá. Só que é assim, Simei, nós vamos fazer um acordo aqui. Você não saia da cidade, porque o dia que você sair, a nossa aliança será quebrada. Então a sua vida está atrelada à sua obediência. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em ofensas e em pecado. E Deus fez uma aliança conosco. Mas a nossa salvação, ela está atrelada na nossa obediência. Que conversa é essa, irmão? Que todo mundo vai para o céu. Aonde está isso na Bíblia? Precisamos guardar a palavra de Deus, senão em vão é nós chegar nesse púlpito e falar da palavra, se não for para cumprir. Que conversa é essa? Que o que era ontem, hoje não é mais. A Bíblia, ela não mudou, ela é a palavra de Deus, inerrante, ela é a palavra fiel do Senhor. E diz que Simei, ele ficou tranquilo, e ele diz assim: esta palavra é muito boa, está feito o acordo. Opa, beleza, estou vivo. Mas a justiça de Deus, irmão, ela cumpre. E a palavra diz que Simei, ele vai para aquela cidade, e ficou ali. 3 anos se passaram, 3 anos. E certa feita, 2 servos de Simei, ele sai da cidade, e alguém avisa: olha, os seus servos fugiram. Simei albardou lá o seu jumento lá, seu veículo da época, preparou ali alguns companheiros e foi atrás, foi lá, resolveu o problema, trouxe e tal. Mas ele não imaginava uma coisa, irmão, que alguém estava de olho nele. Alguém está olhando, irmãos. Alguém está olhando para nós. Alguém está observando a nossa atitude. Irmãos, parece que tinha alguém que ficava constantemente olhando para Simei. 3 anos depois, quando ele comete essa façanha, alguém correu e chegou lá: rei, adivinha o que aconteceu? Não, qual? Tem uma nova. Qual é a nova? Simei saiu da cidade. Que situação, né, irmãos? Algo lá de longe, né? Parece que estava tudo bem, né? Parece que estava tudo bem. E de repente, Salomão manda chamar Simei. Chega lá e: Simei, seu cara lavada, o que nós combinamos? Qual foi a nossa conversa? Foi conversa, foi, mas eu fui só. Eu saí só para buscar o servo. Não tem justificativa, irmãos. Quando nós chegarmos diante do rei, oh, aleluia, você precisa, aleluia, estar de acordo, porque senão o rei não vai nos receber. Aleluia. Qual foi o acordo, Simei, que nós fizemos? Rei, o acordo era que eu não saísse da cidade, mas o Senhor me dá uma... Não, Simei, o seu sangue será sobre a sua cabeça. A justiça de Deus foi cumprida. Aleluia, esse é o nosso Deus. É assim que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando eu li esta palavra, eu fiquei imaginando, falei: Senhor, como que nós temos que tomar cuidado os nossos passos, a nossa caminhada neste mundo, irmãos. Como é fácil de perder a nossa salvação. Como é fácil de chegar diante do rei
e estar como estava lá aquele rei lá da Babilônia, quando nosso irmão pregou, o rei da Babilônia mesmo, né? Que estava lá fazendo aquela festa, que aquela mão escreveu na parede. O irmão pregou esses dias aqui, que estava escrito lá: pesado foste na balança e foste achado em falta. Irmãos, que nesta noite, se Deus puder nos pesar, que não haja falta em nós. Quando comparecermos diante do Rei, que as nossas vestes estejam brancas, lavadas no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É muito bom quando nós falamos da palavra de Deus, mas a nossa vida está em consonância com a palavra. Como é maravilhoso nós andarmos nos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, nós vemos aqui no verso 36 a 46 o desfecho desta história, a vida daquele homem, por causa de uma atitude louca que ele teve. Que nesta noite Deus possa estar falando conosco de maneira tal para que nós andamos com prudência. É muito comum alguém que está em agonia e a pessoa loucamente tomar decisões erradas. Outro caso que nós vemos na Bíblia foi o caso de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele estava lá na cruz, crucificado, e do seu lado estava o malfeitor e do outro lado o outro. E a palavra de Deus diz que um deles olha para Jesus e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desça da cruz e salva nós também. Irmãos, aquele homem, ele não avaliou a agonia que Jesus estava passando. Olha a situação, Jesus estava no momento da sua vida, um momento de agonia, um momento de aflição, mas aquele homem não teve compaixão, mesmo estando na mesma condição. Imagina o que Jesus sentiu naquele momento. É quando a pessoa fala o que não deveria falar, quando a pessoa age como não deveria agir. Mas a justiça de Deus se cumpre. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas naquele momento, Jesus, ele faz juízo, porque ele faz justiça e faz juízo. A Bíblia diz que o outro malfeitor, ele olha para Jesus. Primeiro ele chama a atenção do seu colega que estava ali antes. Ele diz: olha, como você ousa a falar deste jeito, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nada fez. E ele vira para Jesus. Aleluia. Aí, irmãos, é que o meu coração se alegra, porque da mesma maneira que a justiça, ela leva ao conhecimento, ao discernimento, o juízo de Deus, como diz aqui o salmista, ele é cheio de misericórdia. A Bíblia diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Enquanto a justiça aponta a falha, o juízo de Deus é cheio de misericórdia. Nesta noite, eu não sei qual a sua situação, mas eu quero dizer que o Senhor ainda tem misericórdia. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. A Bíblia diz que quando este outro malfeitor, aleluia, ele olha para Jesus e ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia.
Glória a Deus, quando nós obedecemos, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, oh meus amados e queridos irmãos, há um grande benefício na vida do homem de Deus, na vida da mulher de Deus, porque a misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, que são as causas de não sermos consumidos. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque a palavra diz que a misericórdia de Deus não tem fim. Glória a Deus. É por isso que eu estou aqui, é por isso que Deus me aceitou, é por isso que Deus te aceitou, é por isso que Deus te colocou, obreiro, nesta posição. Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu do seu problema, Ele não esqueceu das suas lutas, Ele não esqueceu das suas dores, mas Ele vai fazer justiça. Glória a Deus. A Bíblia diz que este homem, ele olha para Jesus. Jesus não foi questionar o que aconteceu na vida dele, no decorrer da vida dele, não. Simplesmente, ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele olha, ele ergue os seus olhos e olha, porque era a única coisa que ele conseguia mover naquele momento. Estava com muita dor, muito sangue, uma dor terrível. Mas ele ergue os seus olhos e olha para aquele homem, e ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Esta é a palavra que alegra o nosso coração nesta noite. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esta noite é noite de reconciliação. Esta noite é noite de se voltar para Deus. É noite de olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa noite é noite de nós pensarmos, é noite de nós revermos como está a nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele faz justiça e juízo. Nós vamos encontrar com o Rei. Qual é a sua expectativa quando encontrar com o Rei? Aleluia, aleluia. Qual é a sua expectativa quando encontrar com o Rei? Oh glória, queremos irmãos, conhecer o céu por dentro, aleluia. Hoje nós conhecemos só daquilo que nós ouvimos falar. A Bíblia diz que as ruas são de ouro, os muros de jaspe, mas nós vamos conhecer por dentro. Mas para isso, irmão, precisamos estar firmado na palavra de Deus. Não há justificativa, seja o que for, venha o que vier, não deixe o Senhor por nada, Ele é maravilhoso. Talvez a sua causa parece que não vem a solução. Quantas vezes a gente faz aquela oração de quem está abatido, né? Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Não, irmão. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que pode a mãe esquecer do filho que cria, do filho que gerou no seu ventre. Ele faz uma pergunta e ele diz assim: ainda que ela se esquecesse, que é difícil esquecer, ele diz assim: eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua causa, Deus não esqueceu, aleluia. Ele está olhando nesta noite e Ele tem vitória para a sua vida. Ele tem vitória para a sua vida, Ele tem cura para a sua enfermidade, Ele tem solução para o seu problema. Basta tão somente confiar e esperar no Senhor. O salmista, ele disse no Salmo 40, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem momento que parece que tudo acabou. É bem assim. Tem momento que parece que tudo acabou, parece que não há mais jeito, não há mais solução, tudo está perdido, mas o Senhor estende a mão, aleluia.
Oh, glória a Deus! O Senhor estende a mão de misericórdia, e a Bíblia diz que Ele tira lá do monturo, aleluia, e coloca entre os príncipes. Oh, igreja do Senhor, ainda há esperança. Obreiros do Senhor, ainda há esperança, aleluia, ainda há esperança. Glória a Deus. Deus está aqui, irmãos. Deus está falando conosco. Não perca a sua esperança, tão somente confia no Senhor, aleluia. Confia no Senhor. Pode estar difícil sim, mas confia. Pode parecer estar perdido sim, mas confia, aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel, aleluia. A palavra de Deus diz: ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que escapará da minha mão. Operando eu, quem me impedirá? Operando Deus, quem me impedirá? Não há demônio, não há nada que possa impedir o operar do nosso Deus, o agir do nosso Deus, aleluia. Ninguém pode impedir. Meus irmãos, nós temos que fazer menção da palavra, temos que olhar para a palavra, temos que lembrar das promessas de Deus. Muitas das vezes no tempo da prova, nós esquecemos do que o Senhor deixou aqui registrado, e nós começamos a arrumar tanto pretexto, tanta coisa, é tanta conversinha. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, a palavra de Deus manda a gente descansar. Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, aleluia, e confia nele. Glória a Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que você deseja nesta noite? O que o teu coração está desejando nesta noite? Fala para Jesus. Fala para Jesus, Ele está aqui. O que o seu coração está desejando? Fala para Jesus, aleluia. Fala para Jesus. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer restaurar aquela comunhão, aleluia. Ele quer fazer tudo de novo, aleluia. Quanto tempo você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você não se emociona mais com o louvor que é entoado na igreja? Quanto tempo você não canta mais? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração, aleluia. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém, aleluia. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem Ele eu não posso viver. Você pode viver sem Jesus? Você consegue viver sem a presença de Deus? Não dá, não conseguimos viver. Que Deus abençoe a igreja nesta noite, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Oh, aleluia. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração, mas queremos ler aqui
alguns pedidos. Peço oração por Cláudia de Sá, amiga da minha esposa, que não está bem de saúde. Glória a Deus. Vamos orar para esta pessoa aqui que faz esse pedido. Também a irmã Madalena pede as orações a favor da sua filha, a irmã Laudiceia, que amanhã vai passar por cirurgia. Nós vamos, irmãos, orar neste momento. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar em favor desses pedidos. Eu quero, nesta noite, irmão, você que sentiu tocado por esta palavra e quer ter um encontro novamente com Deus, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Você que está enfermo, nós vamos orar. E eu creio que nesta noite Deus pode fazer um milagre. Ele não esqueceu de você. Se alguém deseja querer receber oração com a imposição de mãos do presbitério, vem aqui à frente, nós vamos orar em seu favor e cremos que a vitória será completa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Alguém quer vir aqui à frente, receber oração do ministério? Alguém que estiver enfermo, quiser receber aí a unção com o óleo, vem aqui à frente, nós vamos orar neste momento. E eu creio que Deus, o Deus de milagre, Ele está aqui, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui a nossa irmã, glória a Deus. Mais alguém que está aí com um problema, que precisa de uma solução, Deus não esqueceu de você, Ele não esqueceu do seu problema. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez é impossível aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, diz a Bíblia que todas as coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda é Deus e será eternamente. Aleluia, Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus, Ele cura hoje. Aleluia, Ele cura agora. Se você crer, se você confiar no Senhor. Aleluia, vamos orar. Eu quero convidar a igreja a estender as suas mãos em direção aos nossos irmãos, os obreiros que estendem as suas mãos. Vamos orar por essas vidas, crendo, confiando no milagre. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante de Ti em oração. Deus amado, eu Te louvo, Senhor, por esta noite, tudo que o Senhor concedeu ao meu coração para trazer esta palavra à igreja do Senhor. Deus, com humildade no meu coração e responsabilidade, eu entreguei tudo que o Senhor me concedeu. Agora, meu Pai, meu Deus, no término deste culto, está aqui, Senhor, em minhas mãos, esses pedidos de oração. Meu Deus, por estas duas vidas que estão passando por um momento de enfermidade. O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso para com as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor da glória, atenta neste momento também, Senhor, para nossos irmãos que estão aqui à frente. Deus, o Senhor sabe a necessidade, o Senhor conhece o problema, Pai. Portanto, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que neste momento a solução é chegada na vida de cada um. Ó Pai amado, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, graças a Deus. Os jovens ali do Jardim Belinha 1 vai estar louvando ao Senhor e logo estaremos encerrando em nome de Jesus. Quinta-feira tem a Noite da Vitória, todos são convidados aqui a estar. Domingo pela manhã, às 9 horas, nossa escola bíblica dominical. Todos são convidados a estar participando do trabalho do Senhor. Nosso pastor, quer aceitar Jesus? Amém. Pode anotar o nome aí, pode orar por ela. Pode orar. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus, confirma esta vida aceitando a Ti como Salvador, dando a vitória.
dando a bênção, Senhor, perdoando os seus pecados, libertando, transformando, regenerando a sua vida, Senhor, para que seja a tua serva e venha aprender e viver à luz da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pega o endereço aí, irmã, nossa irmã Irene, toma o endereço da nossa irmã, por favor. Então, nossos jovens ali louvando o Senhor, o pastor Levi está atendendo um trabalho pastoral, razão de não estar aqui nessa noite. Quer dizer, irmão de Leandro, já estamos encaminhando a sua solicitação, já trabalhando, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ouvir nossos jovens ali do Jardim Belinha 1, louvando a Jesus. Thank
Aleluia. Louvamos a Deus por esta oportunidade de ter estado na casa do Senhor. Quero agradecer cada congregação, os irmãos do Manacá, os irmãos do Campo Belo, os irmãos do Roseira, Vila Pisa, todos quantos estiveram conosco nessa noite. Pastor Roberto, todos os irmãos, irmão Evandro, que trouxe a mensagem. Leve no coração a consideração de cada um de nós. Seja abençoado pelo Senhor. Temos aqui um aviso: sábado haverá culto na casa do evangelista irmão Venceslau, dia 30, sábado, às 20 horas, na rua João Borges Sampaio, 114, é aqui bem perto da sede, atrás da igreja do Cristóvão ali, bem atrás da igreja do Cristóvão. Então, facinho de localizar, e que Deus abençoe a cada irmão em Cristo Jesus. Ficamos de pé, pastor Joel nos abençoando, e louvamos a Deus por tudo quanto Ele nos fez e nos faz. Ele nos dá a plena vitória em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.